Cumprimento os nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Deus. Graças damos ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a todos nós de poder estarmos aqui na casa do nosso Deus. Aleluia. Pois a cada dia que nós amanhecemos e vemos essa beleza de mundo que Deus nos criou, é motivo de nós agradecermos a Deus pela vida e pela saúde que Ele concede a todos nós estarmos aqui. E nessa manhã nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus, cujo tema, o sonho que não morreu. Na vida em que nós estamos vivendo, muitas das vezes nós temos sonhos e alguns nós realizamos e outros nós não realizamos, mas esse que nós não realizamos, nós continuamos buscando ele para poder alcançar um dia. E nessa manhã nós iremos pensar com esse tema, o sonho que não morreu. E se nessa manhã você tem um sonho que muitas das vezes para você ele já está enterrado, para Deus ele não está enterrado ainda. Se você tem um sonho e você tem buscado ao nosso Deus, mas você não tem ainda realizado esse sonho, mas saiba você que diante de Deus, os seus sonhos eles irão ser realizados. Nós iremos ver aqui, iniciando na palavra de Deus, sobre a sunamita e o seu filho. Quando nós olhamos aqui a história da sunamita, é um exemplo para mim e para você que me ouve nessa manhã. Diz que certa vez Eliseu, ele passava, e diz que ele ia até a casa da sunamita, e diz que sempre ele passava todos os dias lá para poder conversar com eles. E a sunamita ela chegou a falar para o seu marido da seguinte forma: eis que eu tenho observado que este homem que passa é um santo homem de Deus. A sunamita, junto com o seu marido, viu algo diferente em Eliseu. E a pergunta que eu faço nessa manhã: será que você está sendo esta pessoa, um santo homem de Deus? E quando nós vamos mais à frente, a sunamita, já avançada na idade, ela tinha um sonho de ter um filho, e ela não alcançava ter esse filho. Quantas pessoas têm vontade de ter filho, e muitos não têm. Muitos acham que é difícil criar um filho, mas a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Filho é bênção, mas muitas pessoas não têm ainda vontade de ter filho. E a sunamita ela tinha um sonho de ter um filho. E diz que certa vez Geás ele diz para ela: no seu tempo determinado, segundo o tempo da vida,
vida, abraçarás um filho. Só que a sunamita ela já estava avançada na idade, e o seu marido também já estava de idade. Então ela falou para Deus da seguinte forma: não mintas para mim, Senhor. Em outras palavras, ela quis dizer: Senhor, eu já estou avançado na idade, não é possível eu ter um filho nestas condições. Mas, amados, para nós que servirmos a Deus, há solução quando não há solução para aqueles que não acreditam em Deus. Quando o médico te desengana, Deus, Ele dá solução para a sua vida. Então a sunamita diz: Senhor, não mintas para mim. E diz que quando foi mais à frente, Deus concedeu a ela a luz a um filho. O sonho, amados, o sonho que não morreu, um sonho que ele não estava enterrado, um sonho que Deus acordou e deu a ela um filho. O sonho que não morreu. Quantos querem ter um filho? Alguns anos atrás, o meu irmão, como todos conhecem, o meu irmão Noé, juntamente com a sua esposa, depois de muito tempo, eles casaram, chegou um momento que eles decidiram quererem ter um filho. E a sua esposa tentando daqui e dali para ter esse filho, e nada de filho vinha para eles. Fez ela tratamentos, até que por fim Deus, o nosso Deus, concedeu a eles um filho. Mas, amados, nem todos conseguem ter uma oportunidade de ter um filho. Muitas das vezes a mulher ela é estéril, e essa mulher que ela é estéril, ela não pode gerar um filho. Mas para nós que servimos a Deus, Sara mesmo estéril, Deus concedeu a ela um filho. Aleluia. Amados, o que eu digo nesta manhã é que servir a Deus é muito bom. Aleluia. Servir a Deus é gratificante, porque muitas das vezes nós estamos em situações difíceis e Deus, Ele é a nossa solução. E quando nós olhamos aqui a sunamita, Deus, Ele concede, mas muitas das vezes Deus, Ele tira também. Mas muitas das vezes nós não podemos questionar o agir de Deus na nossa vida, mas nós temos que entender que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Então a sunamita ela teve o seu filho, mas conta-se a história mais à frente. Diz que certa vez esse filho, ele cresceu, e após ele crescer, ele saiu com o seu pai para passear, e chegou um certo momento que o filho, ele sentiu uma dor de cabeça forte, e ele falou para o seu pai: pai, a minha cabeça está doendo. E quando ele falou isso para o seu pai,
Então seu pai falou para os homens: olha, o meu filho está com dor de cabeça, pegue ele e leve até os braços da sua mãe. Então diz que os homens pegaram aquele filho da sunamita, levou até a sunamita, e diz que chegando esse filho lá, aos joelhos dela, diz que ele veio a falecer ao meio-dia. Uma mulher que tinha gerado um filho que ele cresceu, mas ele veio a falecer. Mas diz a história que em nenhum momento ela questionou ao nosso Deus. Então, quando seu filho veio a falecer nos seus braços, diz que o seu marido chamou os homens e falou para eles: pega umas jumentas, que irei chamar o homem de Deus. Então a sunamita diz: não precisa dos animais, eu vou até a pé para falar com o homem de Deus. E diz que no caminho, ela chegando até Jesus, no caminho, ao ela chegar perto de Jesus, diz que ao ela chegar perto do homem de Deus, Eliseu, então aí Geazi, ele quis impedir dela encontrar com o homem de Deus. Então Eliseu, ele diz para Geazi: não deixa ela vir até a mim, porque eu vejo que ela está com o seu coração amargurado. E quando conta a história, diz que ela conversou com Eliseu, e Eliseu, vendo a situação de uma mãe que tinha um sonho de ter um filho, mas esse filho veio a falecer. Então Eliseu, ele foi até o seu quarto esse que a sunamita tinha pedido para fazer para ele. Quando ela falou para o seu marido: olha, vamos fazer um quarto para Eliseu ficar tranquilo e sossegado. E diz que nesse quarto foi colocada uma mesa, uma cadeira e uma cama, para que Eliseu viesse descansar e estar em um ambiente tranquilo. Então diz que quando a sunamita falou para ele, ele foi para esse quarto. E chegando nesse quarto, estava lá o menino deitado na cama, na qual jazia morto. Então Eliseu, ele entrou, fechou a porta e deitou sobre o menino. Diz que a sua boca ficou sobre a boca do menino, seus braços estendidos sobre o menino. E diz que ao Eliseu fazer isso, uma pessoa que estava morta, diz que o corpo do menino começou a se aquecer. O santo homem de Deus. Eis que este homem que passa é um santo homem de Deus. E esse homem de Deus, eu preciso de estar na minha casa para fazer morada. Então, amados, diz que Eliseu, ao fazer isso,
o corpo do menino aqueceu. Então Eliseu desce, fica lá embaixo, andando de um lado para o outro, e o menino lá em cima deitado, ainda morto. Apenas o seu corpo veio aquecer. Mas o santo homem de Deus, ele tem fé. O santo homem de Deus, ele acredita num Deus todo-poderoso. E diz que então ele retornou até lá, até o quarto. Diz que ele deitou sobre o menino novamente, fez a sua oração, e diz que o menino espirrou 7 vezes. E ao menino espirrar 7 vezes, a vida voltou novamente para aquele menino. Então Geás disse, Eliseu falou para Geás: chama a sunamita. E diz que a sunamita chegando, diz que Eliseu pegou o filho e deu a ela: toma aqui o teu filho. E aquele filho que estava morto, ele está vivo para a glória de Deus. Amados, o sonho que não morreu, o sonho que ele foi acordado pelo nosso Deus. Aqui na igreja nós presenciamos pessoas que queriam ter filhos, mas o filho não veio, e a pessoa continuou acreditando no nosso Deus. O irmão André com a sua esposa, eles queriam ter filhos, e eles não tiveram só um. 2 filhos vieram falecer, mas o mesmo Deus que permitiu que 2 filhos viessem a falecer no ventre da sua mãe, é o mesmo Deus que concedeu a ele 2 filhos, graças a Deus. Deus tornando um sonho que ele não morreu, um sonho tornando-se realidade. Amados, muitas das vezes na vida você passa por lutas e passa por dificuldades, e às vezes o seu coração aperta e você acha que não tem mais jeito. Às vezes você acaba enterrando um sonho que não é para ser enterrado. Às vezes falta você colocar na mão do nosso Deus. Alguns anos atrás ingressei na área da educação em 2018. Estou até hoje, para a graça e honra do nosso Deus, e darei sequência até o resto da minha vida. Foi um sonho que começou lá atrás, quando eu iniciei na faculdade. E cada semestre eu orava a Deus: Senhor, abençoa para que eu possa ir bem em todas as matérias, porque eu quero terminar a faculdade e exercer essa função. É um sonho que eu tinha. E é um sonho que foi concretizado pela graça de Deus. Um sonho que eu busco para mim, estou me preparando. Tenho um sonho de ser concursado no estado, na prefeitura. E esse sonho, eu irei buscar ele enquanto eu viver. Posso prestar 1, 2, 3 concursos, mas no tempo da vida, como aconteceu com a sunamita, no tempo de Deus,
eu serei concursado. Então, amados, sonhos que não morrem, sonhos que nós precisamos ter para nós e acreditar no nosso Deus. Não enterre o seu sonho. Muitas das vezes você acha que Deus esqueceu de você, mas Ele está trabalhando em silêncio. Muitas das vezes você acha que as suas mãos estão encolhidas, mas os seus braços estão estendidos para a sua vida. Muitas das vezes você acha que para o seu problema não há solução, mas para Jesus há solução para todas as coisas. Mas o que não pode é o sonho morrer. E a cada dia que passa nós temos que ser como pensador, uma vida com reflexão. Cada dia que passa nós temos que refletir o que Deus já fez na nossa vida e o que Ele está para fazer na nossa vida. O sonho que não morreu foi o que aconteceu com a sunamita. Deus deu a ela um filho, mas chegou um momento que ela perdeu. Mas ela não murmurou, ela orou ao nosso Deus. Amados, muitas das vezes Deus concede, mas às vezes Ele tira, para ver como nós iremos nos portar. Quando Jó, ele perdeu os seus filhos, ele não murmurou. Quando ele perdeu toda a sua criação, ele não murmurou. O que ele falou é o que nós precisamos de fazer. Senhor, assim como o Senhor me concede, o Senhor pode tirar, porque o Senhor é Deus. E Jó, ele diz: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, estar com Deus não significa que nós não iremos passar por lutas. Estar com Deus não significa que nós não ficaremos doentes. Estar com Deus não significa que nós não ficaremos desempregados. Mas estar com Deus é estar ao lado de quem concede a vitória na nossa vida. Estar com Deus, eu posso estar doente, mas eu sei que Jesus é a minha solução. Estar com Deus, eu posso ficar desempregado, mas Jesus é o que abre porta onde não tem. Então, amados, estar com Deus, como diz o pensamento, é fácil. Ter Cristo no peito, mas difícil é ter peito para andar com Cristo. Às vezes as pessoas, elas estão preocupadas com a eleição que nós estamos tendo neste país de hoje. Muitos estão preocupados quem será o presidente dia 1 de janeiro de 2023. E certa pessoa falou assim: eu estou preocupada quem será o nosso presidente, porque se for o presidente da esquerda, nós estamos perdidos. E então eu falei para ela: você está preocupada
Mas o que você tem feito para mudar essa situação? Amados, estar preocupado não resolve nada. Mas se nós estamos vivendo em um país onde tem fraudes daqui e dali, onde muitas das vezes situações podem ser mudadas, não sendo permissão de Deus, mas quando a pessoa ela é de Deus, quando a pessoa ela está ao lado de Deus, pode aquele reverter a situação, que no final Deus reverte a situação. Então, amados, muitos estão preocupados. Quem será o presidente dia 31 de outubro? Mas ao invés de estar preocupado, é o que eu falei para a pessoa: ore ao nosso Deus. A melhor coisa que tem de fazer é orar ao nosso Deus. Porque, amados, o mal ele só é vencido na oração diante de Deus. Mateus, ele diz que estando ele ao seu quarto, ele fechou a porta. Ele diz que o Senhor estava ouvindo a sua oração. Então, amados, Deus ele está ouvindo. E será que nós estamos orando a Ele? Aleluia. O país está dessa forma, mas será que nós estamos orando para ter um país melhor? Se você tem um sonho de ter um país melhor, ore ao nosso Deus. Pois é como o hino, a oração é a chave da vitória. Então, amados, nesta manhã nós ficamos com esse tema, o sonho que não morreu. Se eu e você tem sonho, não desfaleça esse sonho, mas acredite que dias melhores acontecerão na sua vida. Amados, estar com Deus é muito bom. Quantas pessoas estão perdendo tempo, acham que servir a Deus não é importante, mas servir a Deus é importante. Salmista diz da seguinte forma: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas das vezes eu falo que nós não podemos perder tempo com coisas que não convêm, mas nós temos que ganhar tempo com coisas que convêm à nossa vida espiritual. Então, amados, o sonho que não morreu é o nosso tema dessa manhã e é o nosso termo da nossa mensagem. Se você tem sonho, busque ele. Quando eu era pequeno, eu tinha sonhos de ser curado do bronquite. Aleluia. E eu passei a minha infância inteira sem ser alcançada essa bênção. Quando eu estudava, levava atestado na escola, porque eu não podia participar de educação física devido à falta de ar que eu sentia. Então, amados, mas eu tinha sonho. O sonho ele não veio, este sonho não veio na infância. Aleluia. Mas ele veio quando eu estive 27 anos de idade. Um sonho que eu orava: Senhor, eu preciso de ser curado dessa enfermidade. E hoje, amados, passa sol, passa chuva, passa frio, e graças a Deus eu me sinto bem.
Mas é um sonho, amados, que ele não morreu lá atrás. Pensa bem, se eu, como servo do Deus Altíssimo, se eu orasse a Deus e a bênção ela não vinha, e eu me cruzasse os braços, eu não seria curado. Mas, amado, nós temos que ser insistentes na pessoa de Jesus. Nós temos que ser insistentes no nosso general, que é Cristo, porque é Ele que cura todas as nossas enfermidades. Então, amados, fui curado, um sonho que não morreu, Deus acordou a ele nos meus 27 anos de idade. E, amados, eu ainda tenho sonhos. E esses sonhos eles serão realizados na pessoa de Jesus, porque eu sirvo um Deus que tudo pode. Então, amados, acredite no seu sonho, busque ao nosso Deus, faça a sua parte, faça como Mateus, estando no teu quarto, o teu Pai que está em oculto secretamente te recompensará. Então, amados, Deus, Ele está ouvindo as nossas orações. Como diz o hino, Jesus está presente em nosso meio. Jesus, Ele está presente 24 horas na minha e na sua vida. Não esqueça disso. E na hora da dificuldade ou em qualquer situação, acredite no Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe.